E olha só, um grande absurdo. Lula manda prender trabalhador em plena luz do dia. O Lula estava passando ali no Rio de Janeiro. Nós vamos mostrar esse vídeo aqui. E um trabalhador estava ali e só porque ele falou uma palavra que você vai ver qual é aqui, o Lula partiu para cima dele e a coisa ficou feia e os seguranças tiveram que agir. Uma verdadeira vergonha, mostrando a impopularidade deste desgoverno que não aceita nenhum tipo de crítica. Nós vamos mostrar esse vídeo aqui, você vai ver que terror, pessoal. Realmente isso nós nunca vimos na nossa vida. E ainda nós vamos trazer aqui neste vídeo também, você vai ver, o Moraes acaba de tomar uma atitude inédita que só com uma tacada ele acabou de enterrar e complicar a sua carreira e toda a sua vida. Você vai saber aqui, olha o que ele acabou de fazer, pessoal. E isso denuncia tudo que nós temos falado aqui em todo o tempo. Agora a PF tem que agir. Depois dessa atitude aqui do Moraes, se a PF não tomar uma atitude, aí realmente tá todo mundo de brincadeira. Nós vamos mostrar isso aqui. Isso é sério. E ele, num ato de desespero, tomou uma atitude aqui que realmente agora entregou todo o jogo. E nós vamos mostrar também um vídeo do Nicolas, que está viralizando aqui na internet, está bombando realmente esse vídeo que ele fez, um documentário sobre o Vorcaro e sobre o Alexandre de Moraes. O Nicolas Ferreira vai trazer isso aqui. Esse vídeo está sensacional, então eu, se fosse você, dava um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos começar aqui pelo vídeo do Lula, mandando prender trabalhador à luz do dia. Que absurdo. O Bolsonaro nunca fez isso quando passava nas ruas, mesmo sendo xingado. Preste atenção nessa matéria e depois nós temos muito mais para mostrar. Olha só, o Lula tá se sentindo mal com esse negócio do Datafolha. O Datafolha bateu ruim no Lula, hein? O Lula ficou chateado porque, ok, que o Datafolha deu um jeito lá de martelar os números pro Lula ainda aparecer na frente do Flávio, mas a verdade é que a vantagem do Lula pro Flávio era de 17 pontos lá atrás, agora é de 3 pontinhos, né? Um negócio assim realmente uma coisa abismal, né? E o Lula sabe que o Datafolha está ajudando ele, ou seja, que se está, né, 3% a mais para ele, é porque o Flávio deve estar uns 5% na frente do Lula no final das contas, né? O fato é que o Lula está nervoso, cara. O Lula esteve no Rio de Janeiro hoje para fazer não sei o que lá com o Eduardo Paes, né? Tava aqui, ó. Lula reitera apoio ao Paes no Rio, esteve aqui no Rio para fazer besteira, como sempre, né? Nada que preste. Junta esses dois idiotas no Rio de Janeiro, só sai besteira. Mas aí, cara, quando ele estava andando no Rio de Janeiro, um rapaz gritou, Lula ladrão. O Lula mandou o segurança dele parar o cara, prender o cara, não sei o que lá. Olha, é porque o Lula deve estar muito sentido, cara. O Lula deve estar, tá doendo o coração dele. Janja, não deixa o Lula sozinho perto de bebida, tá? Cuidado, perto de janela também. Toma cuidado com o Lula, tá, Janja? Toma cuidado com o cara. O cara tá depressivo, o cara tá preocupado. É isso aí. Lula, busca ajuda, Lula, psicólogo, uma pessoa para ajudar você com a sua cabeça aí, cara. Te chamar de ladrão é só constatar a realidade. Tu é um pinguço ladrão mesmo, porra. Todo mundo sabe disso. Aí o cara xingou o Lula de ladrão. É que eu fico imaginando, cara. Esse pessoal que tá em torno do Lula tem que proteger ele, né? Porque todo mundo odeia esse pinguço corrupto. Qualquer lugar que ele vai, ele é xingado. E o pessoal tem que tentar convencer o Lula, porque a esquerda não tem outro nome, cara. Eles não tem outro nome para botar no lugar do Lula, né? Então, não, Lula, vai lá, o povo te ama. Ai, gente, mas eu saio na rua, todo mundo me xinga. Não xinga, não é pressão sua, tu tá ouvindo mal. Vai no oculista aí, ver o negócio do ouvido aí, não sei o que lá. E, porra, né, esse deve ser o drama do pessoal, né? Vamos ver aqui o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e mostrar por que o Lula tá preocupado, né? O PSOL hoje, por exemplo, chutou o PT. Disse que vai até apoiar o Lula, mas isso aí é lógico que é apoiar o Lula. Para quem? Apoiar o Flávio Bolsonaro? Né? Não tem jeito, né? É lógico que é apoiar o Lula, né? Mas rejeitou fazer federação com o PT. E olha, o PT queria essa federação, tá? O PT levou o Boulos para o governo exatamente para fazer essa federação com o PSOL. E o PSOL, ó, deu uma banana pro PT, não quis, não, ó, o Lula vai perder, vou fazer federação para ficar de fora da parada toda, para perder a coisa toda. O pessoal preferiu ficar de fora, meu amigo. É o que eu falo para vocês. Esse momento, o Flávio está crescendo nesse momento, o Lula caindo, é uma coisa muito preocupante para eles, porque é o momento de fazer agora as alianças para a eleição e está dando errado pro lado do Lula, né? Finalmente a gente vai falar também que o Flávio registrou um boletim de ocorrência sobre uma postagem que ameaçava a vida dele. Mas são coisas diferentes. Uma coisa é tu gritar Lula ladrão. Lula ladrão é uma constatação, uma verdade universal. Todo mundo sabe que aquele pinguço corrupto é ladrão e corrupto, né? E não tá ameaçando fazer
nada com o cara. Chama de ladrão, não vou bater em você, não vou fazer nada contigo. Vai lá, meu amigo. Seja muito feliz aí com sua ladroagem, né? O futuro vai encarregar de te punir, de te dar as coisas que você merece pela essa ladroagem que tu tá fazendo, né? Agora, aqui o Flávio foi ameaçado. É outra coisa, né? É o que eu falo, liberdade de expressão, meu amigo, beleza, liberdade de expressão é isso aí, tem que ter o direito de falar qualquer coisa. Eu acho que quando o pessoal fazia jogo de futebol com a cabeça do Bolsonaro, eu sempre falei, não, deixa eu fazer, pô, liberdade de expressão, não tô ameaçando ninguém. É muito diferente quando você realmente ameaça. Aí é outra coisa, ameaça fere o PNA. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso. Então, pois bem, olha como é que o Lula tá nervoso. É por isso que eu falo, cara, é por isso que o Datafolha falou, não, quando viu na quinta-feira que a pesquisa ia dar o Flávio na frente do Lula, falou, não, pelo amor de Deus, faz mais umas entrevistas lá na frente do presídio lá, pra gente mudar esses números aí, pra dar um jeito de garibar esses números, pra pelo menos o Lula ficar na frente do Flávio. Porque não pode, tadinho do Lula. O Lula vai desistir da corrida se ficar vendo esses números aqui. Não pode, dá um jeito lá, faz umas entrevistas lá na Federal, porra, dá um jeito aí. E aí conseguiram, né, botar o Lula na frente do Flávio depois de muita martelada, né? Mas agora, pô, não adiantou, o Lula tá nervoso com isso, né? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui o vídeo. Lula ladrão! Ladrão! Ali, ó. E uma memória depois. Não pode ser preso não, gente. Ele não pode ser preso não. Lula ladrão, safado. Você tá vendo aqui uma moça falando, né? Tá passando a comitiva do Lula ali na rua Aricuri, ali no Campo Grande, né? Tá passando a comitiva do Lula, e aí ela tá falando, né? Chamando o cara de Lula ladrão, porque é, né? É um ladrão mesmo, todo mundo sabe disso. E daí ela tá falando que o cara não pode ser preso, não. Por quê? Tá vendo esse carro aqui, ó? Esse aqui é um dos carros da comitiva do Lula. O Lula ele pediu pro segurança dele parar e prender o cara que chamou ele de ladrão aqui, ó. O cara, aqui, ó, tá vendo aqui? Nesse outro carro aqui, ó, nessa picape aqui, ó, tava o cara que chamou o Lula de ladrão. Esses carros aqui estão todos parados porque foram obrigados a parar para passar a comitiva do Lula, né? Aí o cara gritou, Lula ladrão, pô, é lógico, eu gritaria também, né? Aí o policial parou para prender o cara, prender porque chamou o Lula pelo nome dele, né? Não, gente, não. Covarde, ó. Covarde, ó. Olha lá, um senhor de idade, que coisa covarde, tiraram o cara do carro dele só porque o cara falou uma verdade que aquele velho pinguço não consegue escutar, né? Não é capaz de perceber que é isso que o povo pensa dele mesmo, que é uma porcaria de um pinguço corrupto, sem um pingo de validade para esse mundo, né? O que resta o Lula? Usar violência, cara. Usar violência. Chamou de ladrão? Não, que não sei o que lá, que pegaram o cara, tiraram do carro, vão prender o cara aqui, ó. Covardia lá, ó. Não, tem que gravar, tá errado, cara. Tem todo o direito, meu irmão. Mas é ladrão esse bandido, safado. É ladrão mesmo, porra. É ladrão, caralho. É ladrão mesmo. Tomar no cu, porra. Não pode fazer isso, não. Não pode. Tá sendo filmado. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. O pessoal comenta, mas é ladrão mesmo, filho da puta. Parabéns pro pessoal que tá gravando o vídeo aí. Muito bom. É isso mesmo, é dos meus. Caralho. Aí, ó, segurança do Lula. Segurança do Lula metendo a porra. É, ó, só porque chamou ele de bandido, que ele é, ó. Aí, ó. Tá sendo filmado, tá sendo filmado. Tá gravado. Te agredindo. Tá vendo? Liberdade de expressão. Vai tomar no cu, rapaz. Libera o trabalhador, que isso? Eu, hein? Que absurdo, Nico. Tô indignada. Vamos sair de lá e bater. Palhaçada. Sério. Palhaçada. Liberdade de expressão. Porra! Quem tá preso não tá. Quem tá preso não tá. Quem tá preso não tá aí, ó. Parando no trânsito todo, ó. Eu quero trabalhar, cara. É, pai, nós queremos trabalhar, pai. Libera o cara, libera o cara. Palhaçada. Tá vendo? E o pessoal fala, é ladrão mesmo, não sei o que lá. Porra, é ladrão, vai tomar. Porra, é ladrão de verdade. É isso daí, bicho.
Aqui, ó, e estão dizendo que é segurança do Lula. Se for segurança do Lula, isso aqui é um absurdo. Se for policial federal, é outra história. Em tese, eles até podem prender. É um absurdo do mesmo jeito. Mas pelo menos eles têm o direito de prender o cara alegando uma alegação de bosta, de xingar o cara de ladrão, porque o Lula é ladrão mesmo, não tem o que dizer, né? Se for segurança do Lula, não for policial federal, aí, meu amigo, isso aqui é um absurdo completo. Mas eu não sei o que é o caso aqui, né? De qualquer forma, a ação em si do Lula ficar todo dolorido por dentro porque um cara chamou ele de ladrão, porra, para com isso, cara. Que negócio é esse? O Lula mandou o segurança dele parar o trânsito. O Lula parou o trânsito todo na rua lá só pra parar, pra prender o cara. Porra, que negócio é esse? Bicho, tá doendo tanto assim, Lula? Lula, procura ajuda, Lula, procura um psicólogo, cara. Janja, não deixa o Lula perto de janela, hein? O cara tá abalado psicologicamente aí pela pesquisa da Datafolha aí, por esse bando de escândalo, né, que o pessoal tá falando, né? O Lula deveria estar melhorando agora, porque tá fazendo gás do povo e não sei o que. O Lula só faz merda, né? Aí no final das contas as pesquisas refletem, né? Eles acham que porque os números do Pokémon lá do Portman, lá do IBGE, que os números do Portman estão bons, então a economia tá boa. Como as pessoas não gostam da economia do Lula, se a economia tá boa, não é o número do Portman que tá errado, porra, é o número do Portman que tá dando coisa positiva, sendo que na prática tá tudo uma bosta, porra, né? E aí isso tá refletindo no psicológico do Lula, cara. O Lula tá abalado, bicho, mandar prender o cara, o trabalhador por conta disso, bicho, olha que absurdo, né? Aí, ó, ainda tá tendo efeitos aqui, o PSOL hoje chutou o PT, o Lula trabalhando um tempão para juntar o PSOL com o PT, fazer a federação lá do PSOL com o PT, o PSOL falou, não, obrigado. E não foi por pouco não, tá? Foi uma votação significativa aqui, ó. 47 votos a 15. O Boulos era o cara que estava querendo fazer juntar essa coisa toda, não sei o que lá. A cúpula psolista aprovou na mesma reunião renovar a federação com a Rede de Sustentabilidade por mais 4 anos. Então o PSOL chutou o PT e ficou com a Rede de Sustentabilidade, né? Muito melhor para eles, na verdade, porque eles sabem que o Lula vai perder, né? Estão olhando para a situação, estão vendo que vão perder. Se fosse para fazer parte do governo, né, do próximo governo, seria vantajoso para eles, mas para perder, para ficar de fora, melhor não, né? Tem gente que pode tentar equivaler isso ao boletim de ocorrência que o Flávio fez aqui por conta de uma mensagem, né? O Flávio criticou, falou assim, se o celular do Adélio, imagina se o celular do Adélio sai, o pessoal consegue ter informação do celular do Adélio igual tá tendo do Vorcaro, né? Aí uma pessoa falou assim, não, porque se quiser me contratar para fazer com o Flávio, mesmo que fez com o Bolsonaro, não sei o que lá, e isso é uma ameaça, pô. Isso aí é diferente. Chamar o Lula de ladrão não tem nada demais. Ninguém tá ameaçando bater no Lula nem nada. Só tá constatando que o cara é um idiota, um pinguço, um corrupto, um ladrão. Isso todo mundo sabe. Então é uma constatação, né? O Lula é um pinguço, corrupto, ladrão. Agora, ninguém tá ameaçando o Lula. Aliás, eu não quero que o Lula morra de maneira alguma. Eu quero que o Lula continue vivo, decrépito, porque ele tem que ficar pra cadeia. Ele tem que terminar os dias dele na cadeia, de onde ele nunca deveria ter saído. Né? E não quero que não toca no Lula, não quero que toque no Lula. Ele tem que pagar pelo que ele fez na cadeia. E o Flávio não. E você sabe que o pessoal da esquerda, meu amigo, a ameaça desse pessoal da esquerda não é brincadeirinha, não. A esquerda adora dizer que a direita é violenta, que a direita não sei o que lá, né? Mas quem mata os outros, quem dá golpe de Estado de verdade é a esquerda. Então tem que tomar cuidado mesmo. O Flávio está certíssimo de abrir o inquérito para investigar essa ameaça contra ele. Agora, o Lula ficar chorando porque alguém chamou ele falou a verdade perto dele, porra, é sacanagem, né? Pois é, agora nós vamos mostrar outra matéria que nós falamos aqui no início do vídeo, onde o Alexandre de Moraes parece que está mesmo desesperado, descontrolado, não sabe mais o que faz, e olha o que ele acabou de fazer agora. Isso aqui, só isso, já denuncia que alguma coisa está acontecendo ali naquele Supremo Tribunal de errado e que a Polícia Federal precisa investigar. O jurista André Marcília, que sabe tudo de política, vai mostrar para nós aqui. Preste atenção, mais um tiro no pé do Moraes, denunciando aí toda a roubalheira. Moraes acaba de se incriminar ainda mais no caso do Banco Master. Essa é mais uma da coluna do Lauro Jardim de hoje, dia 8 de março, domingo, no Globo. Eu vou ler com você a coluna dele, vou explicar o que está acontecendo, mas posso te antecipar. Dessa vez, o Moraes parece que se ferrou sozinho. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico. Diz a coluna do Lauro Jardim o seguinte, o título da coluna é "Pelo sim, pelo não, Xandão trocou o número do seu celular". E não foi agora, meus caros. Em 9 de fevereiro, portanto, há um mês,
pouco menos, diz o Lauro Jardim, antes de suas complicações com as ligações telefônicas com o Daniel Vorcaro, ou seja, um mês antes de tudo que nós estamos vendo agora, de ter sido pública a relação dele, as conversas dele com o Vorcaro, o Alexandre de Moraes trocou o seu número de celular. Bom, isso quer dizer, e é sério, né, que o Moraes provavelmente... Bom, ele é ministro da Suprema Corte, não tem como acreditar que o Moraes não sabia que essas conversas supostas, vamos colocar, conversas com o Vorcaro iam parar na imprensa. Tá claro, óbvio para todo mundo. E se ele sabia que existiam as conversas, sabia que ia parar na imprensa. E ele, então, troca o número do celular. Para quê, Moraes? Para que você trocou o número do seu celular? Não é o celular que ele trocou, hein? Coisa que a gente faz quando sobra um dinheirinho. Ele trocou o número. Por quê, Moraes? Tá com medo? Trocou o número por medo? Medo de quê, Moraes? Será que estava com medo da imprensa ter acesso às suas conversas com o Vorcaro e você sabia que isso ia acontecer? E receava que a imprensa confrontasse o número do seu celular com o número das conversas que vazaram? E agora, Moraes, como é que você vai explicar isso aí? Você vai enfiar outra nota na imprensa para ser desmentido de novo? Mais uma notinha na imprensa. Veja que a nota que ele fez dizia, não negava a conversa, né? Dizia, não era esse número, não era nesse momento, nesse horário. Então a nota do Moraes já dava um pouco a entender o que ele tinha feito, que era trocado o número do próprio celular. O que é incrível nessa história toda é que o Moraes parece que, enfim, vai querendo apagar os rastros, e ao apagar rastros fica pior ainda. É que nem o desenho, que você vai apagar o desenho, borra, vai ficando pior cada vez que você tenta consertar. É isso e é pior que isso. O Moraes, o Moraes que está no centro desse furacão, no olho do furacão, se estivesse sendo julgado pelo Moraes que existiu e que vimos durante os últimos 7 anos, talvez o Moraes já estivesse preso. Se o Moraes estivesse sendo julgado pelo Moraes, o Moraes já estava preso preventivamente por crime de obstrução da justiça. Ou, no mínimo, teria os seus celulares apreendidos numa busca e apreensão, que ele determinou muitas vezes, inclusive sem pedido da Polícia Federal e sem contato com o Ministério Público. Como ele fez com diversos réus do dia 8 de janeiro, como ele fez com o caso de Roma, como ele fez com aqueles empresários que estavam no grupo de WhatsApp e tantas outras vezes. Inclusive com a Débora do Batom. Com a Débora do Batom, para vocês terem uma ideia, meus caros, ele chegou a dizer em julgamento que ela ter apagado mensagens mostrava que ela era culpada e que ela tinha desprezo pelo Poder Judiciário. E você, Moraes, tem o que agora ao agir assim? Tem desprezo por quem? Certamente por nós. Olha, 2 pesos, 2 medidas, Moraes. Se a gente for para o dicionário, sabe qual é o sinônimo? Hipócrita, hipocrisia. Isso é hipocrisia. O ministro está nu. Bom dia. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Banco Master no dia em que foi preso em 2025. Segundo a apuração da Malu Gaspar do Globo, tanto o dono do Banco Master quanto o Alexandre de Moraes conversavam enviando mensagens de visualização única. Só que tem um ponto aí. Pelo que tudo indica, o Vorcaro escrevia a mensagem no bloco de notas, 7:18, e depois mandava a mensagem, 7:19. Só que ele deixou a mensagem no bloco de notas, por isso que tá dando para fazer essa comparação. Já o Alexandre de Moraes não deixou. Nessa primeira mensagem ele diz o seguinte: bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui, tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. Para te contextualizar, tava rolando, né, aí uma crise de liquidez, ele tava querendo vender o banco, já que tava passando por todo esse escândalo, e o banco buscava compradores para os seus ativos. E aí ele continua. De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me diz que tá tendo um movimento de sacanagem do caso, e que a mesma jornalista antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Primeiro ponto, o que o ministro está conversando a respeito disso com o dono de banco? Conversar, ele conversou com um monte de gente. Agora, conversar sobre isso daqui? Crise de liquidez? Vender ativo com o ministro do STF? Que a mulher tem um contrato de 129 milhões com o banco? Estranho, né?
Aí naquele dia foi feito às pressas o anúncio da venda do banco para o Grupo Fictor. E 5h22 ele escreve uma mensagem: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. E aí, 5h22 ele manda a mensagem. Nesse mesmo dia, o Vorcaro tentou impedir que a ordem de prisão contra ele fosse executada. E aí ele escreve uma mensagem 5h26 e manda uma mensagem 5h26 para o ministro Alexandre de Moraes. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Envia ela aqui. No dia que ele estava prestes a ser preso, beleza? 7h58 ele escreve uma mensagem: alguma novidade? E aí às 10 horas da noite ele vai preso. O interessante disso tudo é que o ministro tinha afirmado que não recebeu essas mensagens referidas na reportagem e fala em ilação mentirosa. Pelo visto, alguém aí tá mentindo, mas não é a reportagem. Agora, o mais interessante de tudo é que não saiu até agora nenhuma mensagem trocada entre o dono do Banco Master e a Viviane Moraes, esposa do Moraes. Mas no fim das contas, quem tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não era ela? Estranho, né? Você contratar uma pessoa e nunca ter trocado uma conversa com ela. E segundo a reportagem, ela foi contratada para poder ver os interesses junto ao Banco Central, à Receita Federal, ao CAD, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Congresso Nacional. Mas que a atuação da Viviane é desconhecida em todos esses órgãos e instituições. Convenhamos que um cara que faz uma sessão de fotos dessa daqui, meu irmão, ele já tinha dado sinais, né, galera? Muito menos o Alexandre de Moraes já teria prendido o Alexandre de Moraes. Esse cara precisa sair do STF, não é impeachment não. Ele precisa, direto para a prisão, responder por esses atos que não condiz com o magistrado. E lembrando, isso tudo em nome de salvar a democracia. Tá aí, você viu o Nicolas Ferreira mostrando provas e mostrando aí as mensagens que realmente havia uma grande ligação entre os dois ali, entre o Daniel Vorcaro e também do Moraes. E aí, olha só o que o André Marcília aqui, o advogado, falou, né? Que o Moraes trocou de número de telefone porque ele achava que estava sendo grampeado, achou que estava sendo vigiado. Será que era por isso? E sem falar, né, naquelas mensagens que ele mandava ali com visualização temporária, né? Visualização instantânea. Pessoal, quem não deve não teme. Certa vez pegaram um celular, aliás, mais de uma vez, né? Pegaram celulares ali na casa de Jair Bolsonaro, pegou o dele, pegou o da Michelle, pegou de todo mundo e não acharam nada, nunca acharam nada, nem no celular do Flávio Bolsonaro, do Eduardo. Várias vezes a PF já deu busca e apreensão na casa de Bolsonaro, na casa dos familiares dele, dos filhos. Nunca foi pego nada. Agora nós estamos vendo aí, olha só que coisa, uma única vistoria ali, né? Apreensão que a Polícia Federal fez no telefone, que nem foi do Alexandre de Moraes, foi no telefone do Vorcaro, já começa a vazar esse tanto de mensagem comprometedora. Você já imaginou se a Polícia Federal deste país consegue botar as mãos no próprio telefone do Moraes ou no próprio telefone do Dias Toffoli? O que não pode ter lá? Ainda mais se pegam o celular, por exemplo, do Lula para poder investigar e quebram ali o sigilo deles, porque é muito fácil quebrar sigilo de gente, né, que não é importante, que não tem relevância, que não tem ninguém para se defender. Agora, eu quero ver quebrar o sigilo dos poderosos, né, dos grandes e poderosos. Aí a gente vai descobrir a tal da caixa preta que existe ali em Brasília, né? E outra coisa, pessoal, nós mostramos aqui, olha que vergonha, né? O Lula não pode sair na rua, e quando sai na rua dá uma dessa, mostrando que a popularidade do petista tá lá embaixo, ele passando nas ruas, foi chamado de Lula ladrão, e aí não aguentou, mandou o segurança ir lá e prender o cidadão, pelo menos dar uma geral no cidadão, botar um medo no cidadão. Que coisa horrível, realmente uma vergonha. Sabe por que é uma vergonha? Aí você fala assim, mas não pode xingar o presidente do Brasil, isso é antiético e tal. Pois é, mas quando o Jair Bolsonaro era presidente, várias vezes ele foi xingado. Ou você acha que o Bolsonaro, quando era presidente, ele tinha 100% de popularidade do povo brasileiro? Claro que não. Tem muitos cabeças de ovo por aí, né, que criticavam Jair Bolsonaro na época que ele era presidente, e nem por isso ele nunca mandou calar, cercear, cancelar ninguém por causa de acusação. Olha, isso eu tô falando ao vivo, sem falar nas redes sociais, o tanto de crítica que o Bolsonaro recebia. Certa vez rodaram um filme aí com a cabeça dele, e alguém jogando futebol com a cabeça dele, simulando, né, um novo atentado, a morte dele, alguma coisa desse tipo.
E ele nunca processou ninguém. Agora, o Lula não consegue ouvir o contraditório. Na verdade, a esquerda não suporta o contraditório. Não é só o Lula, não. Eles não suportam. Vira e mexe, a gente vê. Tivemos há pouco tempo atrás, ali na Câmara dos Deputados, né? Onde, aliás, foi no Senado, ali na CPMI do Senado, onde foi aprovada a quebra de sigilo do Lulinha, o filho do Lula, para poder mostrar para o Brasil, né, da onde ele está tirando 300 mil reais de pensão, 700 mil reais na conta, assim, do nada. E aí foi quebrado ali o sigilo dele. Só que isso foi aprovado na CPMI. Os petistas subiram na tamanca, subiram até no teto, ficaram apavorados, caçaram briga, teve soco, teve pontapé. Por quê? Eles não aceitam contraditório. Na verdade, eles fazem com todo mundo esse tipo de coisa, mas quando é com eles, eles não aceitam. E é isso que o povo brasileiro precisa acordar. Olha só, se o Lula, por que o Lula não consegue arrastar multidões quando vai às ruas, sendo que, de acordo com as últimas eleições, ele teve mais de 60 milhões de votos. Cadê esses 60 milhões de votos? Recentemente, ele teve ali na Bahia, né? Parece que foi mês passado, fazendo ali um evento, comemorando ali 45 anos de PT. Que vitória para ele, para a família dele, né? Porque para o Brasil foi um desastre esse governo. Aliás, os 4 governos, né? E comemorando ali na Bahia. Só que o interessante é o seguinte, um evento totalmente esvaziado. E o Lula ficou com raiva, ficou injuriado. 2 dias depois ele vai para São Paulo e ele deu uma lavada em todo mundo. Por quê? Falando que na minha época a gente saía na rua, a gente convencia as pessoas, a gente chamava para os eventos e deu uma lavada em todo mundo que estava lá porque o evento estava vazio. Ele ficou enfurecido. Mas, senhor Lula, o problema não é dos militantes, dos pão com mortadela, não. O problema é o resultado que o senhor não consegue apresentar para o povo brasileiro. A segurança está um caos, a saúde está um caos. Realmente, a economia, pessoal, se você pegar um pacote de arroz de 5 quilos há 5 anos atrás para hoje, você vai ver como que a economia piorou. O salário mínimo, quando tem reajuste, aumenta R$12, R$18. Então, olha só, pessoal, não tem motivos nenhum para poder elogiar. E o máximo que pode ser feito é isso mesmo. E aí, nas urnas, o povo brasileiro vai mostrar para o Lula realmente aquilo que o povo quer. Porque não é possível que o país estando desse jeito, o Lula ainda consiga ganhar ainda alguma coisa. Vamos ter agora nessa semana ali no Chile a posse do presidente de direita ali no Chile que ganhou, levou ali de lavada e realmente há uma tendência na América todinha de uma guinada para a direita. Panamá, El Salvador, Argentina, Chile, dezenas de países estão virando para a direita porque já viram que esse Estado comunista socialista não resolve e não ajuda ninguém. E assim também acontece aqui no Brasil. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, se torne membro. Aqui embaixo tem um botão, você clica e se torna membro e vai nos ajudar a continuar trazendo esse tipo de matéria. Se você gostou desse conteúdo, então compartilha. Tem uma setinha aqui para o lado, se você clicar nela, você vai para o WhatsApp e aí você compartilha com todo mundo. Dá aquela força e estamos juntos.